Oi, gente! Hoje o vídeo então vai ser para falar um pouquinho da mulher menopausada, tá? Se vocês gostarem do vídeo, aproveitem e compartilhem, tá? Vamos tentar levar a informação para o maior número de pessoas possíveis. Então, eu vou começar primeiro com as definições. Então, o que que é a menopausa que todo mundo fala, né? Tô menopausada, tô na menopausa. Então, na verdade, a menopausa, ela é só uma data. É a última menstruação que a mulher tem. E a gente só consegue fazer o diagnóstico da menopausa depois de um ano que isso acontece, tá? Então, todo esse período a gente considera como perimenopausa. Então, a mulher começa a ter ciclos irregulares e ela tá ali próximo da menopausa. E aí, o climatério, ele compreende um período de transição, é um período variável que pega no final da fase reprodutiva da mulher e vai até a senilidade. Então, dos 40 aos 65 anos, certo? E aí, o que que acontece com essa mulher? Então, geralmente a gente nasce com um número de folículos, e infelizmente nós mulheres temos sim um reloginho biológico, e ao passar do tempo, né, esse reloginho a gente vai perdendo folículos e óvulos e a partir dos 35 anos, a gente começa a ter uma diminuição desses folículos, né? Tanto da qualidade quanto da quantidade. E aí, próximo à menopausa, o nosso ovário para de funcionar, a gente tem uma falência ovariana. E com essa falência, como não tem mais produção do estrogênio, que é um hormônio maravilhoso para nós mulheres, a gente começa a ter repercussões da ausência desse hormônio no nosso organismo, tá? E é da onde vem todos os sintomas das mulheres menopausadas. Então, climatério é todo o período e a menopausa é uma data. Então a gente fala assim: "Ah, ela tá menopausada, é tudo pela menopausa", mas na verdade é o climatério a palavra que a gente deveria usar, tá? Então eu tô no climatério, certo? Que é a fase que a mulher está. E aí, quais são os sintomas? Depende, tá? Todo mundo vai ter sintoma? Não necessariamente, tá? A maior parte das mulheres são sintomáticas e o sintoma mais frequente é os calorões, né? São os fogachos que a gente chama. Então, são aquelas ondas de calor que, de repente, você tá lá deitada e aí começa aquela onda de calor. Então, o mais frequente é esse sintoma, que são os fogachos. Então, o que que acontece com a mulher? Geralmente começa com ciclos irregulares até a ausência da menstruação. Porém, algumas pacientes podem, de repente, parar de menstruar. Então, isso pode acontecer com algumas mulheres também. Qual que é a idade que isso acontece? Não tem uma idade fixa, tá? Cada uma é de um jeito, e aí vários fatores podem influenciar nessa idade. No Brasil, é por volta dos 48 anos, então a mulher menopausa mais ou menos nessa fase. E aí, depois da menopausa, a gente tem várias repercussões no corpo da mulher. Então, tem repercussões que são a curto prazo, né? E tem outras que são, quanto mais passa a idade, mais ela vai ter repercussão. Então, o principal é o calorão, como eu falei, né? E a irregularidade menstrual. Porém, muitas mulheres, elas começam a ter atrofia da vagina, né? A mudança da vagina, ela vai ficando mais seca, ela pode ter distúrbio de sexualidade, ela vai ter alteração da pele, do cabelo, a gente perde a proteção do estrogênio para proteção cardíaca, então ela tem um aumento do risco de doenças cardiovasculares, vai ter um aumento de circunferência abdominal, o que também colabora nesse risco de doença cardiovascular. A gente vai ter perda de massa óssea, que também é um dos sintomas, assim, que prejudicam muito a mulher, né? Que a gente começa a ter osteopenia, osteoporose. Então, essa mulher que tá menopausada é uma mulher que tem que ser muito bem acompanhada. E eu posso tratar? Depende, né? Então, tem várias contraindicações ao uso de hormônio. Porém, como essa paciente não tem mais a produção hormonal, eu preciso avaliá-la para que, se for necessário, eu consiga introduzir o hormônio e conseguir amenizar esses sintomas aí que a mulher passa quando ela está menopausada. Então, a paciente tem que estar muito bem acompanhada e avaliada para que a gente consiga ter uma resolução. É uma fase muito difícil para a mulher, então eu oriento que tenha um bom acompanhamento,
que a gente consegue ter uma boa resolução. Tá bom, gente? Um beijo.